E agora a gente vai falar sobre terras indígenas, sobre a cultura indígena, na matéria de história. Olha, quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, houve o primeiro contato de forma pacífica, né? Eles chegaram, então. Mas mesmo assim, houve aquela diferença cultural que causaram espanto, tanto nos indígenas quanto para os portugueses. Por exemplo, tinha as roupas, os portugueses usavam todas aquelas roupas e os índios, obviamente, não usavam roupa nenhuma. A alimentação, o idioma, a cor da pele e os costumes. E também havia a diferença religiosa, já que os índios acreditavam na existência de diversos deuses. E os portugueses eram católicos. Indorama. Antes de ser chamada de Brasil, nossa terra, teve diversos nomes. Os índios chamavam ela de Pindorama, no caso, os índios os tupis. Já os portugueses chamaram de Ilha de Vera, pois assim, porque eles tinham aquela ideia de que o Brasil era apenas uma ilha, não era isso tudo que é hoje, né? Aí aqui estão uma lista de nomes de cada nome que o Brasil foi chamado até chegar a ser chamado Brasil, né? Era chamado de Pindorama pelos índios, aí depois Ilha de Veracruz pelos portugueses, depois Ilha de Papagalle. Aí quando eles foram descobrindo mais terras e mais terras, eles tiveram a noção de que o Brasil era maior, aí foi chamado de Mundos Novos. Depois eles, descobrindo mais, foram vendo que o Brasil era muito maior, aí foi chamado de América. Quando eles tiveram a noção da extensão do Brasil, eles chamaram o Brasil de Índia Ocidental. Lembra que os portugueses chamavam qualquer país do Oriente de Índias, né? Os países estrangeiros eram chamados de Índias. Então eles vieram e chamaram o Brasil de Índia Ocidental. Aí depois ficou chamado de Brasil por causa do que, gente? Do pau-brasil, não é isso? Que eles descobriram aqui e pronto, aí agora eternamente Brasil. Aí aqui temos a carta de caminha, né? Que é essa aqui, ó, do lado. A carta de caminha é uma carta que ficou conhecida por ser o primeiro texto escrito no Brasil. No dia 1º de maio de 1500, ela foi escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da esquadra. A carta continha detalhes sobre como era o Brasil e era destinada ao rei de Portugal, Dom Manuel, provando que a expedição havia achado novas terras, porque era essa a missão dos portugueses, encontrar novas terras, e eles foram prontamente logo avisar ao rei de Portugal, Dom Manuel, que eles haviam conseguido encontrar novas terras com novos habitantes, inclusive. Aí vamos aqui. Os povos indígenas. A carta que caminha dizia que eles haviam descoberto terra e que ela era habitada pelos índios. Os portugueses achavam que só haviam aqueles índios lá que eles conheciam, por acharem que o Brasil era apenas uma ilha. Mas acreditava-se que neste ano, naquela época lá, tinha aproximadamente no ano de 1500 indígenas, muito mais, viu, gente? Teve um erro de digitação aqui. E a primeira tribo que teve contato com os portugueses eram os tupis. Os indígenas na atualidade. Com a chegada dos portugueses, a população indígena diminuiu muito com o tempo, pela questão de que muitos morreram em confrontos com os europeus e também pelas doenças que eram transmitidas dos portugueses para os índios. Como a gripe e o sarampo, né? Que essas doenças os índios nunca tinham presenciado. Já os portugueses, sim, quanto mais eles chegavam, mais eles traziam essas doenças. E como os índios não sabiam do que se tratava, nem o que era, eles não tinham formas de tratar essas doenças. Então, eles acabavam falecendo. Ou faleciam dessa forma,
Ou então eles morriam nos confrontos pelo fato de que os europeus queriam tomar as terras indígenas a todo custo. E tinha índio que não negociava em relação a isso, eles partiam para a briga mesmo. Atualmente, existem 305 diferentes povos indígenas que falam 274 línguas. A maioria vive em áreas reservadas, mantendo seus costumes, e alguns vivem em áreas urbanas, né? A maioria se mudou para morar na cidade. E essa é a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.